Que bom estarmos na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Eu convido os amados irmãos a ficarmos em pé, fazermos uma oração, né? Agradecendo a Deus este momento tão bom, essa sexta tão bonita, na presença dEle, né? Vamos agradecer ao Senhor e aproveitar todos os momentos que temos para poder estudar a palavra dEle. Senhor meu Deus, muito obrigado pela alegria que nós temos de estar na Tua casa. Ó Deus, abençoa-nos esta noite. Olha, Senhor, para o nosso coração, para a nossa alma. Vê, Senhor, aquilo que nós necessitamos. E nós te pedimos, Senhor, abençoa-nos esta noite com a Tua palavra. Guarda-nos contigo, guarda-nos em Tua presença, livra-nos de todo mal, ó Deus, e conduz todo o estudo esta noite para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e desde já gratos te louvamos, ó Deus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós damos continuidade ao assunto que começamos semana passada. Aqueles que não puderam assistir o estudo da semana passada, nós temos ele gravado, amanhã será veiculado, e nós terminamos um ciclo histórico, e agora vamos para outro ciclo histórico. Nós terminamos o ciclo histórico chamado monarquia, e agora nós vamos para o ciclo histórico denominado exílio. Então, a história no Velho Testamento, ela é constituída de ciclos, ela é constituída de momentos, né? E esses momentos são fundamentais. Quando a gente divide direitinho cada um dos momentos, a gente consegue entender bem melhor a palavra de Deus. Então, você tem a história primeira, ali no Jardim do Éden, ali com Deus, com a criação, né? E aí depois da história primeira, que vai desde a criação do homem até, Pai Senhor, meu pastor, até a Torre de Babel, começa um segundo momento histórico, que é a história dos patriarcas, né? Aí vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, né? E José. E aí começa um terceiro período histórico. O terceiro período histórico é exatamente o Êxodo, né? Ou seja, aquele momento em que o Senhor liberta o seu povo, traz libertação, abençoa o seu povo, e terminando todo esse período de êxodo e de libertação, vem o ciclo histórico da conquista. Então, através de Josué, o povo entra na Terra Prometida, e entrando na Terra Prometida, o povo tem acesso ao quê? Graças a Deus, o povo tem acesso a toda a Terra Prometida, e num período primeiro de 350 anos, perto disso, um pouco para mais, um pouco para menos, né? Você tem exatamente o período dos juízes. Não deu muito certo o período dos juízes, e aí nós passamos para o período histórico da monarquia. E terminamos o período histórico da monarquia, vimos que Jerusalém foi destruída, e agora vamos trabalhar com o período histórico do exílio. Então, desde a sexta-feira passada, nós já começamos todo o período histórico do exílio, e é um período muito importante para nós, tá bom? A compreensão de profetas não depende só da monarquia. Agora você tem os profetas que viveram, obrigado, meu amor, os profetas que viveram no exílio e os profetas que viveram no pós-exílio.
Então, o povo de Deus agora completamente destruído, arrebentado, semi-morto, né? Jogado às traças, numa vilipendiação muito grande, vai viver o período do exílio. E nós temos dois grandes profetas que nos fazem compreender o exílio. Obviamente, depois de Jeremias, que é Daniel e que é Ezequiel. Para você entender Daniel e para você poder entender Ezequiel, você tem que compreender estas aulas que teremos. Começamos semana passada e vamos continuar, e agora nós vamos estudar o período do exílio. O período do exílio, ok? Nós vamos fazer recomendações de livros para quem quiser aprofundar. Tem livros muito bons nessa área do exílio e que dá para você, obviamente, compreender Ezequiel e Daniel de forma muito forte e grande. E você tem também muito material extra. Que material extra é esse? Você tem o que nós chamamos de artigos científicos. São professores, historiadores, teólogos, que pegam um assunto específico e vão a fundo naquele assunto específico. E, obviamente, o assunto não gera um livro de 100, 150 páginas, mas também não gera um conhecimentozinho de 2, 3 páginas. Daí a necessidade de um artigo científico. Quem nunca leu um artigo científico, nós vamos começar com calma a ler, até para eu te ajudar a desenvolver essa habilidade, porque eu quero que você cresça na palavra do Senhor. Tá bom? Então, à luz de tudo isso que nós trabalhamos e falamos, vamos então para esse período histórico fundamental, para a gente poder entender Daniel e entender Ezequiel, né? Pai do Senhor, Aninha, meu amor. Vamos lá. Eu quero que os irmãos, hoje, façam uma ginástica enorme. Primeiro, abrir em 2 Reis, capítulo 23. Vamos precisar da Bíblia, sim, que é fundamental para nós. Segundo lugar, quero que os irmãos também peguem o seu smartphone. Hoje é fundamental o seu smartphone, porque eu passei para os irmãos 2 documentos que são importantes e no devido momento nós vamos abrir no seu smartphone, tá bom? E ainda tenham a capacidade de olhar os slides. Hoje vai ser pesado, né? Hoje é muita coisa. Deus ajude cada um dos irmãos. Mas preparamos tudo isso para você poder estudar ao máximo a palavra de Deus. E a gente tem recebido um feedback tão bom, né? De muita gente que tem crescido no conhecimento do Senhor. Tá bom? Então vamos lá. Eu preciso de 2 Reis, capítulo 23. E preciso do seu olho na tela. Por gentileza, também na tela. Meu filho, vamos começar. Amados, toda atenção aqui. Quem tem dificuldades visuais como eu, se aproxima da tela o máximo possível. Tá bom? Quem vê muito bem, como a minha esposa, vê de longe, não tem problema, tá bom? Vamos lá. Para esse novo período que nós vamos estudar, esse livro é um livro fundamental. Ele e o volume número 2. Isso é um livro sensacional, tá? Esse livro aqui, depois nós vamos colocar o link dele na Amazon para você adquirir, mas não precisa adquirir na Amazon. É só para você comparar preço. E se puder adquirir, irmãos, isso aqui é um livro sensacional que ajuda a entender bastante o Velho Testamento. Ele é muito bom porque ele é um livro de caráter histórico, ele não é tão profundo, mas para quem está começando,
Ele é maravilhoso. E o companheiro dele é esse aqui. Esses dois livros são fundamentais. O primeiro, para que você entenda um pouco mais sobre tudo que nós vimos desde o início da Bíblia até aqui. Tá bom? Eu tenho como base desta aula e das próximas esse Atlas. Esse aqui, irmãos, olha, não estou ganhando um centavo. Ele é caro. Mas se você um dia puder adquirir, meu irmão, compre. Sem brincadeira, pode comprar. É garantido. É hoje, junto com o Atlas do professor Daniel Reich, o melhor Atlas bíblico que nós temos. Ele tem conhecimentos históricos, geográficos e arqueológicos. Esse Atlas bíblico, Patmos. Mas é caro, viu? Acho que esse aí com 13º e dividindo. Tá bom, Pereira? Mas vale a pena, Pereira, vale a pena. Não, isso vale a pena. Eu trago, todas as fotos são dele e da Bíblia Home, tá bom? Essa Bíblia aqui, ó, também, muito importante, esse primeiro artigo científico, inclusive deixei para vocês hoje de novo, já tinha disponibilizado na quinta-feira e disponibilizei hoje de novo, é o artigo científico Fidelidade em Época de Crise. Gente, que coisa maravilhosa. Eu gosto muito de ler os artigos do professor Luiz Steinmetz, né? Ele assim, de primeira. E os artigos científicos são maravilhosos porque eles falam com profundidade o que os livros não podem falar. Tá bom? É algo formidável. Nós vamos explorar juntos. E, óbvio, a melhor Bíblia de estudo que existe hoje, junto com a Bíblia Thomas Nelson, é a Bíblia Roman, tá? De onde eu tiro muita coisa. Fantástica, fantástica. Então, aqui estão as fontes. Eu sempre mostro as fontes de onde o conhecimento está sendo tirado por uma razão simples, para que depois ninguém venha cobrar direitos autorais, tá? E para que você possa ir atrás e aprofundar. Estamos estudando, então, o período do exílio. Jerusalém foi arrasada. E aí? Vamos juntos, vamos com calma. Vamos, em primeiro lugar, trabalhar com os fatos. E o primeiro fato está entre o ano 640 e o ano 609, antes de Cristo, por isso que diminui, porque está vindo antes de Cristo, quando Josias, o último dos grandes reis, reina. Dá exatamente 31 anos, o período do reinado dele, e Josias falecido, nós temos esse fato histórico. Em 609 a.C., o faraó Neco, tá bom? O que dominava o Egito na época, ele, aproveitando-se da queda de Josias, ele tira do trono o filho de Josias, que não era favorável aos interesses dele, e coloca no trono o outro filho de Josias. É como se trocasse eu pelo Lutero, entendeu? Tá? Então tira um filho, coloca outro filho, que é exatamente aquilo que está na palavra de Deus e tinha interesse nele. É interessante, irmãos, nós recordarmos isso, porque aqui está o mapa do Império Assírio. O Império Assírio, você pode ver, ele domina praticamente toda o Oriente Médio e a Ásia. E aqui estão 3 locais importantes. O Egito, que era submisso ao Império Assírio, mas que dominava toda Canaã, né? Você tem ali em cima Nínive, a capital do Império Assírio, e aqui embaixo um povo que agora está se desenvolvendo e vai dominar os assírios, que é Babilônia. E é interessante, irmãos, que
A Babilônia foi com o pai de Nabucodonosor crescendo. E ela, se você olhar para cá, ela que era dominada pelo Império Assírio, ela com o pai de Nabucodonosor consegue dividir o território, tanto é que aqui em cima que está a Síria e Nínive, e aqui embaixo a Babilônia, do outro lado, lá no cantinho, está Canaã, que faz parte do Egito, né, submisso ao Egito, e esses babilônicos, eles crescem e eles fazem isso aqui, ó. Da Babilônia, eles atacam a cidade de Nínive. E no ano 612, tomam Nínive. Um feito memorável da parte de Nabopolassar e de Nabucodonosor. Tomam Nínive. Aí, o rei de Nínive sai de Nínive, da Síria, e vem ficar onde? Se escondendo, ali, ó, em Arã. Em Arã. E aí, Nabucodonosor, que já tinha conquistado a Síria, junto com os medos e os persas e os elamitas, ele parte para Arã e ele domina Arã. Ele domina Arã. E aí, isso aqui é muito importante. Sobe daqui, ó, do Egito, sobe lá para cima, para lutar junto com os assírios contra os babilônicos. Quem? Sobe Faraó Neco. E quando ele sobe para ajudar os assírios lá em Arã contra os babilônicos, adivinha quem tenta interceptar e acabar com os exércitos de Faraó Neco? O rei Josias, que não tinha que fazer isso. E aí o que ocorre? Josias morre, Nabucodonosor, ele tem que parar o continuar da agressão, ainda não chegou na guerra de Carquemes, porque sobrou pouco do exército assírio. E aí Nabucodonosor, ele tem que voltar para a sua terra, que seu pai está perto de falecer, para ele tomar o poder. E adivinha quem acaba aproveitando da morte de Josias para dominar toda essa área aqui? Adivinha quem? Faraó o quê? Neco. E aí Faraó Neco faz o que está aqui, ó. Faraó Neco amplia lá em cima, meu filho, por gentileza. Lá em cima. Vamos lá? Faraó Neco aproveita-se e faz isso aqui, ó. Quem tinha que assumir e assumiu foi Joacás. Tá bom? Joacás assumiu o trono do seu pai, mas Faraó Neco veio e, porque dominou a região, retira Joacás, vai para o canto, filho, e coloca, não, outro canto, filho, isso, e coloca no seu lugar seu irmão, Eliaquim, e troca o nome de Eliaquim para Jeoaquim. Então, diminua, meu filho, por gentileza. Vamos agora para a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo de número 23. Coloca a minha imagem, filho. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 23. Diz assim o versículo de número 28. Ora, o mais dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele o matou em Megido. E os seus servos o levaram morto do Megido, e trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sepultura. E o povo da terra tomou Jeoacás. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e ungiram e fizeram rei em seu lugar do seu pai. Vamos lá, olha que interessante agora. Estamos em 2 Reis, capítulo 23, versículo 31.
tinha Joacás quantos anos? 23 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou quanto tempo? 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Líbima, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu a quem? Eliaquim. Irmão de quem? Do rei que ele tirou. Filho de Josias. Em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome a Jeoaquim. Porém, Joacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. E Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém, furtou a terra para dar esse dinheiro, conforme o mandado de Faraó, a cada um segundo a sua avaliação, e mandou a prata e o ouro do povo da terra para dar a Faraó Neco. E tinha Jeoaquim, na verdade o nome dele é Eliaquim, né? A Faraó trocou, 25 anos de idade quando começou a reinar. Peraí, só um pouquinho. Se o irmão dele, quando começou a reinar, tinha 23 anos e reinou 3 meses, aí o outro, quando subiu o poder, tinha exatamente 25 anos, vocês entenderam o que aconteceu? Quando Josias morreu, o filho que tinha que ir para o trono não foi. O povo da terra botou o segundo. Entendeu? É como se eu tivesse que ir para o trono e o povo da terra colocou o Lutero. Veio o Faraó, tirou o Lutero e me botou. Agora, por que o povo da terra fez isso? É porque desde a morte de Joás, o grande rei, havia uma divisão partidária dentro de Judá, de gente que queria que as mudanças promovidas por Joás continuassem, e aqueles que queriam a volta ao incorreto e ao balaísmo. E isso vai destruir Jerusalém lá na frente. Lá na frente vai destruir Jerusalém. Por isso que o povo chegou e disse, não, quem vai reinar é o segundo. Só que o segundo, que era como, entre aspas, né, o pai dele, porque mudou de posição, passou a fazer tudo de errado, o segundo foi retirado. O rei colocou o primeiro, que era muito mais voltado a ele, e que ia obedecer, e que realmente expoliou a cidade. E aí, Jeoacás vai com o Faraó lá para o Egito, morrer lá, e fica Eliaquim. Só que o Faraó o chamou de Jeoaquim, então fica Jeoaquim reinando. E Jeoaquim reina 11 anos. E o reino dele é um reino de expoliação, de maldade, de fome. E um reino maligno, porque ele chegou a construir um palácio maior que o palácio de Salomão para ele, sem ter dinheiro. Sem ter dinheiro. Jeremias o criticava. Ele tentava matar Jeremias, mas não conseguia. E ele reinou durante 11 anos. Agora, olha que interessante. Volte comigo para os slides, para que você possa entender muita coisa hoje. Quando você para e pensa, então temos esses primeiros fatos. Josias morre, e aí, em 609, o seu filho Jeoacás toma o trono, fica 3 meses no trono, porque o faraó Neco assumiu toda aquela região. Depois Jeoacás
coloca Eliaquim e fica Jeoaquim. Ok, leva Jeoacás para o Egito para morrer. Agora, olhe que interessante isso aqui. Continuando os fatos, em 606, tem a batalha de Carquemes. Essa batalha é importante porque ela retirou o quê? Faraó Neco, do grande dono daquela região de Canaã, e colocou Nabucodonosor naquela região como grande dono. Olha que interessante isso. Você tem que entender isso até para poder compreender a palavra de Deus. A consequência foi que Jeoaquim, que tinha sido colocado pelo faraó Neco, agora simplesmente diz: faraó, desculpe, mas agora eu sirvo a Nabucodonosor. Isso acontece da seguinte forma. Olhe para cá. Se você olhar direitinho, a Babilônia, junto com os medos e os elamitas, eles atacam a Assíria. E aí eles tomam Nínive ali em cima. Tomou Nínive, o rei da Assíria foge para Arã. Eles vão a Arã e eles tomam Arã. Aí, nesse ponto que eles tomam Arã, Nabucodonosor tem que voltar lá embaixo na Babilônia, e o faraó Neco fica sozinho dominando Canaã. Só que agora Nabucodonosor voltou e arrebenta com Arã, e aí imediatamente aumenta ali Josué, de Arã, o restante dos assírios vão para Carquemes. E aí, quem é que sobe para ajudar os assírios em Carquemes? Faraó Neco de novo. Adivinha o que Nabucodonosor faz com o resto dos assírios e faz com o exército do Egito de Faraó Neco? Ele acaba com tudo. Ele acaba com tudo. Por gentileza, filho, diminui. Vamos lá? Quando Nabucodonosor tem essa vitória, o que acontece? Nabucodonosor, que tinha atacado Nínive, que tinha atacado Arã, e que tinha tomado literalmente Carquemes, e olha que Faraó Neco sobe ali, ó, de verde, para lutar. Ele faz isso aqui, ó. Ele toma Carquemes, Nabucodonosor, e ele desce. Ele desce tomando tudo que está ali. E adivinha o que está ali, irmãos? Olha ali o que está ali. Canaã. Sai tomando tudo e toma Canaã. Quando ele toma Canaã, é muito interessante. Por quê? Porque aí agora nós estamos exatamente aqui, ó, com o rei Jeoaquim, que tinha sido subalterno, vassalo do faraó Neco, agora indo para a mão de quem? De Nabucodonosor, de quê? Donosor. No ano exatamente 606. Nesse ano aqui, é muito interessante, porque em 606 você tem Daniel sendo levado para onde? Então não esquece disso. Sendo levado para o reino da Babilônia. Quando Nabucodonosor chega, irmãos, é interessante. Jeoaquim, o antigo Eliaquim, Jeoaquim, ele simplesmente se curva diante de Nabucodonosor. Nabucodonosor não precisa agredir ninguém e arrebentar com nada, e ele simplesmente leva os sábios que existiam, parte do tesouro que existia, Nabucodonosor leva, e nessa primeira leva vai exatamente quem? Vai exatamente o nosso querido Daniel. Agora preste atenção em como é a vida. No ano de número 601, o mesmo Jeoaquim, que se abaixou diante de Nabucodonosor e que era vassalo do faraó,
se rebela contra Nabucodonosor. Diz, não vou mais pagar impostos. E aí o que acontece? Nabucodonosor se organiza, Nabucodonosor se prepara para vir e acabar, eliminar com Judá. Ele se preparou nessa época aqui para arrebentar Jerusalém. E aqui uma das histórias mais bonitas da Bíblia, e que passa despercebido a nós, porque não conhecemos os fatos históricos. Então, preciso da sua atenção o dobro agora. Olha o que acontece. 601 ele diz, quem manda aqui sou eu, e Nabucodonosor não manda. Nabucodonosor prepara o exército. Pastor, pelo amor de Deus, Nabucodonosor demora quase esse tempo inteiro para chegar, irmãos. São exércitos pesados. Joaquim, ele morre em 598. Então, 601 ele para de pagar imposto. 600 e 599 é que a notícia chega a Nabucodonosor, porque os impostos demoravam 1 ano para serem entregues. E aí, demorou, não chegou o imposto em dias. Nabucodonosor veio para matar. Só que o Joaquim, que não pagou imposto, morreu. E aí ele morre em 598, e adivinha o que acontece? Em 597, sobe o filho dele ao trono. O nome é quase igual. O nome é Joaquim. Em algumas Bíblias, diz que o nome é Jeoaquim. Em outras Bíblias, diz que o pai dele é Joaquim e ele é Joaquim. Uma confusão maravilhosa por causa do hebraico. Mas são pessoas diferentes. Presta atenção. Imagina você assumindo o trono do seu pai deixando um rabo de foguete desse. E Nabucodonosor, depois de 3 meses que você assumiu, chega e diz, cheguei e vou acabar com tudo. Nabucodonosor, nessa época, já era dono da terra. Vamos lá, o que você faz? Diz para mim, o que você faz? Você vai encarar Nabucodonosor por causa do erro do teu pai? Gente, aqui está um dos fatos mais bonitos da Escritura. Joaquim, filho de Joaquim, sai, exército todo preparado, ele manda abrir as portas de Jerusalém, ele sai com a mãe dele, as esposas, os generais, se ajoelha diante do exército de Nabucodonosor e diz, me matem, mas preservem a cidade. Nabucodonosor, quando viu isso, e entendeu isso, volte agora para mim, filho, Nabucodonosor, assim, ficou impressionado. O que Nabucodonosor fez? Voltou com o rei para a Babilônia, e é para gravar o nome dele, hein? É para gravar o nome dele, porque é em razão deste homem que Jesus nasce. É fantástico isso, irmãos. Nabucodonosor volta para a Babilônia, leva ele para a Babilônia, deixa ele lá preso, com toda a comitiva, mas Nabucodonosor não foi burro, não. Ele pegou, mandou retirar todos os tesouros do palácio. Depois que ele mandou retirar todos os tesouros do palácio, mandou retirar todos os tesouros do templo, trouxe para a Babilônia todos os sábios, todos os entendidos e os principais sacerdotes. Adivinha quem vai nessa época para a Babilônia? Ezequiel. Esse é o momento que Ezequiel vai para a Babilônia. E agora, para você entender o texto bíblico, a beleza do texto bíblico, você vai pegar, está aqui neste livro, o que eu te passei são 2 páginas.
São 2 páginas que eu te passei, tá? Equivale a essas 2 páginas aqui do livro, O Jugo de Nabucodonosor, ok? Achou aí no seu WhatsApp? O Jugo de Nabucodonosor. Então, tem a primeira página, ok? Quero que você leia em casa, e eu quero que você vá para a segunda página. A segunda página. Vamos lá. Na segunda página, você tem o primeiro parágrafo que diz assim: os que entendem a língua bíblica. O terceiro parágrafo que diz: de nada adiantar as palavras do profeta. O terceiro parágrafo é esse que eu quero. Vamos lá. Joaquim morre subitamente, o pai, né? Ainda sob a ilusão de ter sido vitorioso. O problema passa para o seu filho, Jeoaquim. Mal terminaram os festejos da sua coroação, e chega a Jerusalém a notícia da aproximação de Nabucodonosor à frente de um poderoso exército. Judá, como de praxe, abandonada por seus aliados, não tem muito o que fazer. Jeoaquim, com seus apenas 18 anos, rei somente há algumas semanas, demonstra a coragem da covardia. Manda abrir os portões da cidade, coloca-se à mercê do rei da Babilônia, acompanhado no seu gesto de toda a família real. Gente, olha que lindo esse ponto. O sacrifício de Jeoaquim evita uma calamidade generalizada. Mesmo assim, Nabucodonosor é extremamente severo. O templo é despojado, não é destruído, é despojado de todos os seus valores. Jeoaquim é levado acorrentado para Babel, onde ficará aprisionado por 37 anos. Igualmente deportados são os ministros, os sacerdotes, os mais graduados funcionários civis e militares, bem como milhares de artesãos e artífices, a elite de todas as camadas sociais. Para trás fica uma nação desarticulada, ou seja, sem profissionais de primeira, e acéfala, ou seja, sem uma cabeça pensante. Era o ano de 597, o primeiro exílio. Na verdade, eles chamam de primeiro exílio, mas a gente sabe que tudo começou em 606, né? Em 606. Agora, preste atenção. Olha que interessante. No artigo científico Fidelidade, que você vai ler em casa, em época de crise, que ele não será importante hoje, será importante na próxima sexta, no artigo científico, eu quero compartilhar com você a página 183, que é fundamental. 183, tá? Lá na página 183. Rapidamente. Incursão dos babilônicos na Palestina em 598. Tá? Vamos lá. Para consolidar sua política de expansão pelas armas, Nabucodonosor, em 598, marchou com seu exército contra Jerusalém, que resistiu o cerco por algumas semanas, mas finalmente veio a render-se em março de 597. A rendição da capital e a submissão do rei Joaquim, aqui ele tem o nome de Joaquim, né? Vamos lá. Que tinha sucedido seu pai, Joaquim, morto repentinamente 3 meses antes, salvaram da destruição Jerusalém e as cidades de Judá. Gente, olha que fantástico o que esse rei de 18 anos fez. Ele salvou não só Jerusalém, como Judá inteira. O rei Joaquim foi deportado para a Babilônia, como também alguns membros da família real, ministros e altos funcionários e homens mais abastados, 7.000 trabalhadores metalúrgicos, com a finalidade de impedir o rearmamento do país. Nabucodonosor era inteligente, né, Vera? Ele tira tudo que tem de bom, não destrói, mas ele é fantástico. Escute,
Essa deportação, embora não acarretasse a remoção de todos os que habitavam em Jerusalém, constituía, contudo, radical intromissão na organização do governo, na vida da população, com graves consequências para o futuro da nação. A classe dirigente da nação foi levada ao exílio, e o partido pró-Babilônia preencheu os cargos administrativos do reinado de Zedequias, irmão de Joaquim. Com as medidas repressivas contra o templo, sabiamente, foco central de nacionalismo, Nabucodonosor visava quebrar a resistência dos cidadãos à dominação estrangeira. Olha que fantástico. Os sacerdotes, entre eles Ezequiel, foram desterrados para a Babilônia. Pesados tributos foram impostos à capital, tomadas as reservas do templo e do palácio real. Despojado de seus recursos, privado de metalúrgicos, o país não tinha meios para manter um exército regular, nem condições para rearmar aos cidadãos, ficando vulneráveis aos ataques dos povos vizinhos. Nabucodonosor é ou não fantástico? Mas não é fantástico? Gente, agora pegue a palavra de Deus e veja como a Bíblia ganha um novo significado quando você conhece esses fatos históricos. Olha que interessante. Pegue agora, por gentileza, em 2 Reis, capítulo 24. Capítulo 24. Versículo 1. Vamos juntos. Olha como a palavra de Deus ganha muito entendimento. Nos dias de Jeoaquim, aqui é o pai ainda que está vivo, tá? Subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra eles, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Quer dizer, ele sai da submissão faraônico, agora fica na submissão de Nabucodonosor. Depois virou e se revoltou contra ele, ou seja, não vou pagar imposto. E Deus... Que coisa fantástica, né? O Senhor controla a história. Gente, Nabucodonosor. Tudo bem que os livros de história, os artigos científicos não vão botar Deus na jogada, mas Nabucodonosor é um fantoche na mão do Senhor Deus. Olha que fantástico. E Deus enviou contra Joaquim tropa de caldeus, Nabucodonosor, sírios, moabitas, amonitas, e enviou contra Judá para o destruir conforme a palavra do Senhor, que falou pelos seus servos. E, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que tirou de diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente. Por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, os mais dos atos de Jeoaquim, tudo quanto fez, porventura não estão nos livros dos reis. E Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais subiu para a sua terra, porque Babilônia tomou tudo que era do rei do Egito. Aí olha que lindo, versículo 8. Tinha Joaquim 18 anos de idade, quando começou a reinar. Reinou 3 meses. E era o nome da sua mãe, Neusta, filha de Elnatã, de Jerusalém. Fez o que era mau aos olhos do Senhor. E naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém. E a cidade foi cercada. E também veio Nabucodonosor contra a cidade, quando já os seus servos estavam cercando. Está lendo aqui e está se lembrando de todo o fato histórico, que ele não quis pagar imposto e que Nabucodonosor veio. Fantástico, né? Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, eunucos, ou seja, só a casta, né? E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou preso e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, da casa do rei. Fendeu os utensílios de ouro que fez Salomão. Não destruiu, tirou. Transportou todo para Jerusalém, como também todos os príncipes, homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros,
E ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Para quê? Para não ter mais levante contra Nabucodonosor. E assim, transportou Joaquim para a Babilônia, com também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus eunucos, os poderosos da terra, e todos os homens valentes, até 7.000, carpinteiros, ferreiros, até 1.000, e todos de guerra. E este, o rei da Babilônia, levou preso para a Babilônia. E o rei da Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim, ao tio dele, Matanias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Aí chega no poder o último filho de Josias. Volte agora, por gentileza, aos slides. Os irmãos estão vendo, eu li um pouquinho do artigo científico, eu li pequena página do livro, e olha quanta luz nos trouxe para a Bíblia. Agora, olha que interessante aqui. Último ponto ali, o rei Joaquim foi deportado para a Babilônia, nomeado seu tio Matanias no lugar dele. Então, vamos lá embaixo, meu filho. Josué, isso. Aí, bem grandão, isso. Então, ele reina 11 anos, morre. O filho dele assume, governa 3 meses e o tio assume. Vai lá para o canto, filho. Olha que interessante. Por isso que o professor e pastor colocou direitinho, ó. Joaquim foi o que deu a vida pelo seu povo e salvou, e aí o seu tio, Matatias, que foi chamado pelo rei de Zedequias, assumiu o trono. Diminui, filho. Como foi o governo de Zedequias? Bem, para que você possa entender, eu utilizei-me desses livros que são fundamentais. Olha que interessante. Zedequias, seu sobrinho foi levado para a Babilônia. Eu quero que você guarde esse nome, para você entender depois a misericórdia de Deus, como Deus faz. O tio ficou em Jerusalém. E aí, os novos fatos são: o rei Joaquim foi deportado, ficou no seu lugar Matatias. Jerusalém não é saqueada, Jerusalém é saqueada, faltou um acento, mas não é destruída, como nós vimos o artigo. E agora, olha que interessante, Jerusalém vai cair fragorosamente. São 11 anos de reinado de Zedequias, que era o tio de Joaquim. E nesses 11 anos, para que você entenda direitinho, está aqui, leia em casa, vai ser fantástico, semana que vem, está aqui. Você vai ver que o povo da terra que ficou, que não eram os melhores, se achavam, como eu falava na minha época, né? A última bala do revólver, a última Coca-Cola do mundo. Era um povo ufanista, que dizia: Deus está conosco, nós não vamos cair nunca. Vai lá, Zedequias, mete o louco. Em termos atuais é isso, mete o louco, encara Nabucodonosor, que Deus é contigo. Aí Zedequias ia conversar com o nosso querido Jeremias, e Jeremias dizendo: meu amigo, você se lembra o que aconteceu com seu sobrinho? Quando seu sobrinho foi levado para a Babilônia, eu enviei uma carta avisando o povo de lá que eles vão ficar 70 anos para eles terem família, casa. A carta de Jeremias 29 foi enviada quando o segundo rei foi deportado. Entendeu? Quando Ezequiel foi. Tem gente que diz que foi Ezequiel que levou a carta de Jeremias e distribuiu para todo mundo. Então, olha que interessante.
Não cai nessa conversa desses loucos. Não cai na conversa desses loucos. Eles vão destruir Jerusalém. Mas ele não deu ouvidos. Ele não deu ouvidos. E ocorreu isso aqui. Em 587. Tá? Esse homem vê Nabucodonosor entrar e destruir a cidade. Veja, Pereira, que ele assume o trono em 597. Tiraram o sobrinho dele, botaram ele, Pereira. Ele fica 10 anos sendo incomodado pela elite que ficou. Elite entre aspas. Que o que ficou foi o resto. E engraçado que esse povo ficava manhã, tarde e noite no ouvido dele dizendo: Deus é conosco, Deus é conosco, Deus é conosco. E Deus usando Jeremias: vocês vão se arrebentar, vocês vão se arrebentar, se arrependam, se arrependam. E aí ele simplesmente, em 589, diz: não pago mais imposto. Quem vem de novo dizendo: agora não. Agora pode sair e pedir perdão, que eu vou entrar e acabar com tudo. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Gente, quando você pega, principalmente o Atlas Bíblico, e que você vê as razões pelas quais Jerusalém caiu, e o rei deu atenção àquele povo, você fica assustado. Olhe para cá. Porque Zedequias simplesmente deu atenção a esse povo, ao invés de dar atenção à palavra de Deus. Primeiro, porque venderam para ele a crença na indestrutibilidade de Jerusalém. Disseram: Jerusalém é indestrutível. Olha o tamanho dessa cidade. Olha onde ela está. Olha o tamanho dos montes. E se você parar e pensar, é realmente algo interessante. Porque quando Davi tomou Jebus, Davi teve um problema muito sério. Os reis jebusitas colocaram coxos e cegos em cima ali daqueles muros e disseram: só coxo e cego te derruba, Davi. E Jerusalém é alta demais. Davi, obviamente, foi pelo tanque, né? E entrou, e quando dominou, murou mais ainda a cidade. Veio o seu filho Salomão e fez isso aqui, ó. Salomão pegou e aumentou ainda aquela parte lá de cima, onde está o templo, tá? E aí, olha a dificuldade de alcançar Jerusalém, irmãos. Isso aqui, ó, é vale. Tá vendo ali, ó, de vermelho, a cidade de Davi? Olha aqui do lado. Isso é um precipício, irmãos, que é mortal. Ali do outro lado da cidade, ó, outro vale, outro precipício. Ali o 2, ali, ó, olha ali no canto. Isso é outro precipício. A cidade estava sob montes, e desse lado aqui, que seria a parte talvez mais fraca da cidade, aonde se poderia facilmente, talvez, entrar, nós temos uma construção vinda posteriormente, que é essa aqui, ó. Mostrar para os irmãos, ó. Aqui, ó. Esse lado aqui, que era a parte mais fácil, talvez, de entrar, Ezequias murou todinho. Estudos novos, minha esposa estava me mostrando, novos estudos da arqueologia já estão dizendo que foi o bisavô de Ezequias, ou avô, já estão dizendo que foi Urias que fez grande parte disso aqui, viu? Mas o que acontece? Já morou todinho, e para entrar numa cidade dessa, irmãos, só se houvesse a aprovação do Senhor. E adivinha o que o texto bíblico fala? Quando você pega, literalmente,
Segundo Reis, capítulo 24, no versículo 18, diz que tinha Zedequias 21 anos quando começou a reinar. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, o que aconteceu? No dia de versículo de número 20, pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E aí Ezequias se revolta contra o rei da Babilônia. Deus já os tinha entregue. Então, quando Deus quer, não tem o que fazer. Quando Deus quer, ocorre isso aqui, ó. Isso aqui é, obviamente, uma pintura das várias que vou mostrar para os irmãos, que retrata esse momento. Você tem, principalmente no artigo científico e na palavra de Deus, que eles foram, em primeiro lugar, cercar a cidade. Tá? A cidade começou a passar fome. Que não entrava comida, não saía. E aí foi muito fácil quando começaram os primeiros rombos nos muros de Jerusalém. O rei de Jerusalém, Zedequias, ao invés de, com seu exército, defender, fugiu. Aí ocorreu isso aqui, irmãos. Olha aqui, ó. Ocorreu o cativeiro. Nabucodonosor mandou tirar todo mundo, deixar o piorzinho do piorzinho, já tinha ficado na segunda deportação o pior. Ficou o resto do resto na terra, gente. O resto do resto. Porque 10 anos depois, não é tempo suficiente para crescer uma população avançada. Se você já tirou 10 anos antes o que tinha de melhor, 10 anos depois não deu tempo de crescer uma população de primeira linha. E agora Nabucodonosor ainda tira o resto do resto, deixando na cidade para os menores mesmo, para quem não tinha nada. E aí, olha que interessante. Esse é um quadro de um grande pintor, o Tissot, e essa é uma história tão patrimonialmente humana, tão forte, que é um dos quadros mais premiados até hoje, a queda de Jerusalém. Segundo erro deste último rei, crença na presença do Deus em seu santo templo. Qual era a crença? A crença é a seguinte: Deus prometeu habitar no templo. Ninguém entra em Jerusalém, lá está a casa de Deus, e lá está a arca. Ninguém sabia que perto de 1 ano antes, provavelmente, ninguém tem certeza do que eu vou falar agora, mas parece que 1 ano antes, ou 7 meses antes, dizem que Jeremias tirou a arca da aliança do templo, furtivamente, e a escondeu. Porque os babilônicos não levaram a arca da aliança. E aí eles com essa história de que não, a gente pode viver como viver, pode viver da forma que viver, é só ir no templo, fazer lá os sacrifícios para Deus, está tudo em paz. Ele prometeu que está aqui, ninguém entra, porque o Deus deles, Marduk, não é maior do que Yahvé. E se esqueceram que o Senhor já tinha avisado: se vocês se afastarem de mim, eu deixo vocês. Eles se esqueceram do que aconteceu em Siló. E Deus já tinha dito: eu vou fazer com vocês o que fiz em Siló. Não adianta levar a arca, não. Pode estar com a arca, a minha presença não vai estar com vocês, porque eu estou no meio de gente que me serve, não de gente que me desobedece. E aí o que aconteceu foi isso aqui. Mesmo com a crença na grandiosidade do templo e tudo que ele significava, a Bíblia de forma muito clara diz que eles entraram, eles quebraram o templo inteiro para tirar todo o ouro, toda a prata,
todos os utensílios e levar para a Babilônia e tocar o fogo, sem dó e piedade. Tocaram fogo na cidade inteira, de tal sorte que as últimas pesquisas arqueológicas, irmãos, encontram em escavações alguns apetrechos dessa época, e quando vão ver através do carbono 12, os cientistas dizem que o fogo ultrapassou 500 graus Celsius. Isso é pesquisa arqueológica. Vou depois enviar para os irmãos o artigo científico, para os irmãos verem o que foi a destruição de Jerusalém. E aqui está um quadro maravilhoso, né? De um holandês, a solidão o choro de Jeremias, né? O choro de Jeremias. E a pior das crenças, de que a aliança davídica, ela significaria um descendente de Davi eternamente no trono. E se tem que ter um descendente de Davi eternamente no trono, Jerusalém nunca cairia. Nunca cairia. E, gente, por gentileza, meu filho, vamos para 2 Reis, capítulo 25. Volte para mim. 2 Reis 25. Olha a descrição. Versículo 1. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês. Por que 9º ano? Porque Zedequias só governou 11 anos. Com 11 anos de governo caiu tudo. E foram 2 anos de cerco babilônico. O rei da Babilônia veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até um 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome. Por quê? Fechou 2 anos, ninguém entra, ninguém sai, ninguém planta, ninguém colhe, não tem comida, apertada da fome. Nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros no jardim do rei. E o rei também foi, né? Porém o exército dos caldeus perseguiu, o rei os alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. Gente, se o rei e o exército foram presos por Nabucodonosor, o que resta do resto? E olha que interessante, veja a descrição. E tomaram o rei e fizeram subir ao rei da Babilônia a Ribla. E procederam contra ele da seguinte forma: os filhos de Zedequias foram degolados diante dos seus olhos, vazaram os olhos de Zedequias, o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Depois você pode ler: queimar a casa do Senhor, queimar a cidade, não restou nada, levaram tudo. Agora, olhe que interessante isso aqui. Vamos lá. Voltando, meu filho, que esse dado histórico é muito interessante. Olha aqui. Primeiro você vai ampliar Josué, por gentileza, pegando ali de Judá, para que meus irmãos possam ver o melhor possível. Ok? Ok. Vamos lá. Agora diminui um pouquinho. Vamos lá. Ótimo. Parou. Isso. Os irmãos conseguem ler Jerusalém? Estão conseguindo? Estão conseguindo ler Damasco? Estão conseguindo? Estão conseguindo ler Ribla? Vamos lá, meu filho. Aumenta um pouquinho,
Porque tem gente ceguinha como eu. Jerusalém, Damasco, Ribla. Está vendo? Aí você dá a volta inteira para chegar lá na Babilônia, certo? Parou aí e grave aquela cidade Nippur. Isso é fundamental. Presta atenção. O nosso querido... Pode diminuir, filho? O nosso querido rei, ao invés de lutar até a morte, fez isso aqui, ó. Vou pegar aquela partezinha ali, ó, pequena. Tá vendo? E destaquei aqui, ó. Virou isso aqui. Tá ok? Virou isso aqui. Olha que interessante. Ponto número 1. Jerusalém. Tá vendo? Vamos para o outro mapa. Jerusalém. Ok? Destruída Jerusalém. Quem é que foge? Zedequias. Zedequias foge para aqui, ó. Aumenta, Jojo, o número 2. Foge para uma cidadezinha perto de Jericó. E aí, quem é que pega ele ali ao norte? Com o exército. O exército de Nabuco, o quê? Donosor. Aí Josué vai subindo. Levam ele até Ribla. Vai subindo. Sobe, filho. Sem medo de ser feliz, suba. Ribla. Em Ribla, matam os filhos dele, cegam ele, e depois é que levam para onde? Para a Babilônia. Diminui agora, filho. Pode diminuir. Prendem Zedequias, levam aqui para cima, ó. Bem aqui, para Ribla. Lá em cima, ó. Ribla aqui embaixo, lá em cima. E aí depois enviam ele para cá, ó. Para a Babilônia. 2 reis estão agora na Babilônia. Sobrinho e tio. Tio e sobrinho. Zedequias vai morrer. O sobrinho vai viver e ter a misericórdia de Deus. Vamos lá, meu filho, por gentileza, diminui. Olhe para cá, meus amados. Então, Jerusalém é destruída em 587. E olha, para e pensa. Se 10 anos antes já levaram o que tinha de melhor, agora a Babilônia leva de novo o que tem de melhor dos piores que ficaram, Pereira. Quem ficou nessa terra, Pereira? Sério, o resto do resto. Tem como uma terra dessa de novo florescer? Se não for pela misericórdia de Deus. Gente, nós vamos começar agora a estudar o maior milagre de todos os tempos depois da encarnação de Cristo e da ressurreição. Edmeia, olha que lindo isso aqui. Ficou em Jerusalém Gedalias. Algumas Bíblias chamam ele de Godolias. No artigo de histórico que eu te passei, o nome é Godolias. Mas é a mesma coisa. Não tanto faz chamar Gedeon como Gedeonzinho, como Gedeon Júnior, como Pastor Gil, não é verdade? É tudo a mesma coisa. Ou então Gil. Ou então meu menino. É tudo a mesma coisa. Então escute, olha que interessante. Abra, por gentileza, 2 Reis, capítulo 25, versículo 23. Nós vamos começar agora a ver. Pode voltar para mim, filho. Misericórdia de Deus, gente. Agora começa algo que é só Deus que faz. Vamos lá. Ficou o resto do resto. Aí o que Deus faz? Versículo 23.
Ouvindo, pois... 22. Desculpa. 2 Reis 25, 22. Porém, quanto ao povo que ficara na terra de Judá, a gente lê assim a Bíblia e não sente nem vê o que está por trás. Né? Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele, por maioral, a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Sabe quem é esse homem? Esse homem servia no palácio. Esse homem era aliado de Jeremias. Esse homem tinha tudo para fazer a cidade florescer de novo. Você vai ver no artigo científico, de forma muito interessante, que o escritor diz que, do artigo científico, que Gedalias mudou a capital, 10 quilômetros depois de Jerusalém, e mudou por quê? Porque estava tudo destruído. E ele convocou todos para a reconstrução, para levantar de novo. Mas adivinha o que aconteceu? Foi assassinado. Olha o texto. Versículo 23. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles seus homens, que o rei da Babilônia pusera Gedalias por maioral, vieram a Gedalias a Mispa a saber: Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Coreá, Seraías, o neto Fatita, e Jazanias, ele e seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, ele disse: não tem mais ser servo dos caldeus, ficai na terra, servir ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Olha o que esse homem está aliado com Jeremias, gente. Tinha tudo para Deus começar a abençoar. Aí consideraram ele traidor, e o versículo 25 diz que veio Ismael, 10 homens com ele, feriram Gedalias, morreu. Aí o versículo 26 diz: então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, fugiram para o Egito, porque temiam uns caldeus. Escute, não está aqui, está em Crônicas e no artigo científico. Adivinha quem desce? Revoltado, porque destruíram e mataram o homem que ele deixou? Nabucodonosor. De novo o slide, filho. E adivinha o que ele faz? Olha o que Nabucodonosor faz. 582, quer dizer, Gedalias, ele ficou esse período de tempo cuidando, ele estava quase que renovando as coisas, mataram Gedalias, Nabucodonosor veio para matar quem matou Gedalias. E aí Nabucodonosor, ele, em 582, faz o último exílio. Ele ainda vai nos territórios ao lado e pega o que havia ainda de melhor entre os piores, leva para a Babilônia e diz: agora ninguém mais levanta essa terra. Ninguém mais levanta essa terra. Eu acabei com quem tinha de possibilidade dessa terra se levantar. Foram 3 fases de ataque da Babilônia. Na verdade, Vera, 4. Porque os grandes não consideram 606. Mas 606 foi a primeira. Tanto é que Daniel foi em 606. Tá? E quando você pega 606 menos 536, quando eles voltam, dá 70 anos direitinho. Agora, os grandes escritores, como esse aqui,
Dizem que as 3 fases foram, não 606, mas essa última, 582, a de 586 e a de 597. Entendeu? Dizem que são essas 3. Agora, olha que interessante. Parece que acabou tudo, né? Ô Edmeia, como dói. Parece que acabou tudo. Mas Deus é Deus. Deus é Deus. Versículo 27 de 2 Reis 25. Olha o Deus que nós servimos. Volta para mim, Davi. Hoje é o Josué, perdão. Olha o Deus que nós servimos. Acompanhe comigo 2 Reis 25 e 27. Depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de quem? Quem estava no cativeiro? Joaquim e Zedequias. Joaquim foi aquele que se entregou para que a cidade não morresse, não é? Ele é um tipo de Cristo. Bonito, né? Rei de Judá. No mês do 10º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, libertou, no ano em que reinou, a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. Vê se não é Deus que faz isso. E lhe falou benignamente. E pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele na Babilônia. E lhe mudou as vestes da prisão. E continuou Joaquim, de contínuo, a comer o pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à subsistência, pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Gente, como é que isso é capaz? Como é que alguém que é rei chega a um ponto desse? Os historiadores dizem que Merodach lê todos os relatos da Babilônia e fica sabendo que o seu antecessor tinha tido uma Jerusalém na sua mão por alguém que não o enfrentou. E teve misericórdia dele. Gente, Deus não disse que não faltaria no trono de Davi sucessor? Não é verdade? Daqui vem Zorobabel. E de Zorobabel, lá na frente, vem Jesus. Um texto como esse foi celebrado em toda a Babilônia. E para aqueles que sobraram na terra, porque ficou na terra a sobra da sobra da sobra da sobra da sobra da sobra. Foi comemorado porque isso aqui era 37 anos depois de todo o desastre. Deus começou a ouvir de novo a oração do seu povo. Alguns dizem que há uma relação direta de Daniel com esse fato. Nós não temos certeza. O que nós temos certeza é que Daniel sobreviveu aos grandes imperadores da Mesopotâmia e do próximo que virá, que é quem? Os medo-persas. Gente, como é que Deus se lembra de alguém numa prisão, restitui a dignidade a ele,
coloca o trono dele acima de todos os outros tronos. Isso te faz lembrar de quem? Não teve um garoto que foi para o Egito e teve a mesma sorte que esse homem aqui? É porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É porque Ezequiel, lá no capítulo, creio que 37, se não me falha a memória, ele diz: mas Senhor, os ossos não estão secos, eles estão sequíssimos. Mas se tu estás perguntando se podem reviver esses ossos, que eram a casa de Israel, eu vou lhe responder: tu o sabes. Tu o sabes. Sabe, irmãos, mas não é lindo, irmãos? A gente busca com o conhecimento histórico, o conhecimento geográfico, arqueológico. Deus deixou tanta coisa para a gente ler e crescer, e a Bíblia toma dimensões fantásticas, mas é o texto bíblico que sobe ao coração da gente, né? Você olha, vê, entende o que está por trás, e você vê a mão do Senhor. Aqui começa o grande milagre. Porque quem estava esperando um milagre de Godolias ou Gedelias recuperar, viu o milagre morrer. É interessante os paralelos, né? Eu, quando vejo isso, eu vejo Abel sendo morto por Caim. E possibilidades de graça indo para o espaço, né? Eu vejo possibilidades de graça indo para o espaço quando uma genealogia boa surge, mas outra má engole aquela boa, né? Eu vejo possibilidades de graça ir para o espaço quando o máximo que o homem podia fazer era a Torre de Babel, querendo um outro acesso a Deus, e Deus tendo que destruir tudo, aí tudo recomeça, e o homem com o qual Deus recomeça, fica bêbado, fica nu, acaba atropelando um filho, tem um problema daqueles, e é no meio de um lamaçal como esse, porque rei nenhum, filho de Davi, tinha que estar na Babilônia escravizado. É no meio de um lamaçal desse que a misericórdia de Deus se manifesta e a glória dele aparece. Irmãos, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bondoso. O Senhor é gracioso. E na próxima sexta a gente continua, porque esse período, antes de entrar no livro de Esdras, a gente já entrou, o pastor está falando, a igreja está trazendo para a gente os áudios. Tem tanta coisa fantástica, né, irmãos? E que Deus maravilhoso. Será que, de repente, Deus olha para esse rei que sobrou com misericórdia? Porque, vamos ser francos, não bastaria só ele viver e depois voltar para a terra dele, né, Eunice? Mas não, porque o Senhor tem que pegar e elevá-lo. Será que ele se arrependeu de todo o coração? Será que orações eram feitas? O que será que aconteceu? Não se tem certeza. O que se sabe é que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A cada manhã. Que Deus maravilhoso, né, irmãos? À medida que a gente vai abrindo a palavra do Senhor, a gente vai comendo a graça do Senhor. E ela nos faz ser confiantes a cada dia. A cada dia.
Senhor meu Deus, muito obrigado por todo esse conhecimento maravilhoso da Tua Palavra. Quanta coisa rica, quanta coisa gostosa, quanta coisa maravilhosa. Senhor, continua a desenvolver no meu coração e no coração do meu irmão a certeza da grandiosidade que Tu és, ó Deus. Por mais que queiramos prescrutar, por mais que queiramos saber, por mais que queiramos entender, por mais que queiramos discernir, Senhor, nós não chegamos a quase nada da Tua graça. Mas obrigado pelo pouco que temos, obrigado pelo vislumbre da glória que temos, obrigado pela visão maravilhosa que Tu estás nos dando. Tu és Deus de amor e de graça, Senhor. Amor e graça. Senhor, isso tudo terá repercussões lá nos evangelhos, porque é um Deus tão grande como esse que resolveu habitar entre nós. É um Deus tão maravilhoso como esse que resolveu comer nossa comida, beber nossa água, andar no nosso chão, para depois dizer: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque Tu és Emanuel. Nós Te louvamos. Amém e amém. Que coisa gostosa, né, irmãos? Que coisa gostosa. Meus amados irmãos, vamos adorar o Senhor com nossas ofertas, né? Eu acabei me empolgando e quase cheguei às 10 horas da noite, né? Me perdoe. Mas tem muita coisa gostosa, né, na palavra do Senhor. Irmãos, eu peço encarecidamente que os irmãos leiam com calma os textos que passamos, principalmente o texto, o artigo científico. Tá? Não tem visão teológica nele. A visão teológica a gente pega da palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, discernindo, tá bom? Mas tem muita coisa interessante para que a gente possa crescer e estudar.